Olá, sejam todos bem-vindos à nossa quinta aula. Hoje falaremos sobre o número de linhas de uma tabela verdade, falaremos sobre tautologia, contingência, o que é uma contradição, ordem de precedência dos conectivos. Então, como você pode ver, a aula de hoje está cheinha de conhecimento pra gente. Então, vamos lá. Então, para começarmos, vamos falar sobre o número de linhas de uma tabela verdade. Tá? Como já estudamos, cada proposição ela só pode admitir dois valores lógicos, ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Então, se a gente sabe disso, o que acontece? Eu tenho uma tabela com uma única proposição, isso significa dizer que ela só vai ter duas linhas. Só duas linhas? É, só duas linhas. Porque ou ela vai ser verdadeira, ou ela vai ser falsa. Certo? Beleza. Agora, se eu tenho uma tabela com duas proposições, aí eu vou ter mais uma proposição aqui, que seria a proposição que eu vou chamar de que, onde ela também tem dois valores lógicos possíveis. Ou ela vai ser verdadeira, ou ela vai ser falsa. Tá, e como que eu vou combinar isso? Cada verdadeiro daqui, da proposição P, tem que combinar com verdadeiro e falso da proposição Q. Então, vou colocar aqui, proposição Q, ela pode ser verdadeira ou pode ser falsa. Tá? Então, cada uma dessa daqui, o verdadeiro vai ter que combinar com o verdadeiro da Q, o verdadeiro do P vai ter que combinar com o falso da Q. Foi? E o falso? O falso também vai ter que combinar com o verdadeiro da Q e com o falso do Q. Então aqui, ó, também combina com o verdadeiro, também combina com o falso. Se cada valor lógico, o verdadeiro e o falso, vai ter que combinar de novo com os dois, o verdadeiro, quando eu vou botar na tabela com duas proposições, eu vou ter que dobrar esse verdadeiro. Porque vai ter que ter um verdadeiro com o verdadeiro e vai ter que ter um verdadeiro com o falso. Então aqui eu terei dois verdadeiros. Ah, e o falso também não vai ter que combinar com o verdadeiro e com o falso? Então eu vou ter que dobrar eles. Então eu vou colocar aqui, ó, falso e falso. Olha para cá de novo. Não combinou aqui, ó, verdadeiro e falso? Então olha só como é que vai ficar aqui. Verdadeiro e falso. Ah, e o falso? Também, verdadeiro e falso. Observa aqui que com uma única proposição eu fiquei com duas linhas. Agora olha só com duas proposições. Eu tenho a proposição P e Q. Eu tenho uma, duas, três, quatro linhas. Já começa a observar que o que eu fiz aqui, ó, multipliquei por 2. Obviamente. Por quê? Porque a nova proposição também só pode ter dois valores lógicos. Então, cada valor lógico desse aqui tem que combinar com eles dois. Então, eu vou multiplicar por 2. Ah, tá. E se eu tiver uma terceira proposição? Gente, é exatamente a mesma coisa. Se eu for colocar aqui uma proposição R, deixa eu colocar esse 4 aí mais para cá. 4 linhas. Eu vou colocar aqui uma proposição R. Cada uma dessas 4 linhas vai ter que combinar com o meu R verdadeiro e falso. Então aqui também tem verdadeiro e falso. E essa linha toda aqui vai ter que combinar com o verdadeiro e com o falso. E aqui a mesma coisa, o verdadeiro e o falso também vai ter que combinar com o verdadeiro e falso. Também vai ter que combinar com os dois. E assim, todas as 4 linhas. Combinar com verdadeiro e com falso, combinar com verdadeiro e com falso. Então, de novo, eu vou ter que dobrar cada linha? De novo, eu vou ter que dobrar cada linha. Aqui, ó, a primeira linha da proposição que eu tenho duas proposições. Não é verdadeiro e verdadeiro? Então, eu vou dobrar ela aqui, ó. Verdadeiro e verdadeiro. Por quê? Porque a proposição R combinou com verdadeiro e falso. Caramba, é só isso? É só isso. A segunda linha também vou ter que dobrar, não vou ter que combinar com os dois. Verdadeiro e falso, ó. Verdadeiro e falso. Verdadeiro e falso. Vai combinar com o quê? Com o verdadeiro e com o falso.
A terceira linha, dobrar de novo. Falso e verdadeiro. Aqui, ó. Falso, verdadeiro. Falso, verdadeiro. Vai ter que combinar de novo com o verdadeiro e com o falso. E a última linha, que é falso e falso, também eu vou dobrar ela. Falso e falso. Dobrei, falso e falso. Por que dobrou? Porque ela tem que combinar com o verdadeiro e com o falso. Ah, e qual o número de linhas? De novo, eu vou multiplicar por 2. Aqui não são 4 linhas? Cada uma dessas linhas não teve que combinar com 2 valores lógicos? Vou multiplicar por 2 de novo. Ela ficou com 8 linhas. Agora olha só que interessante. Aqui é 2, beleza? E 4, eu não posso escrever dessa forma. 2 vezes 2. Nossa, 2 vezes 2. E 8? 2 vezes 2 vezes 2. Mas por quê? Porque aqui, ó, a primeira linha eu multipliquei por 2. Beleza, e a segunda linha eu multipliquei por 2 de novo. Então a gente pode brincar aqui com os expoentes. Isso é 2 elevado a 1. Isso daqui é 2 elevado ao quadrado. E aqui com 3 é 2 elevado ao cubo. Então nasce daí a nossa fórmula que você já viu aí. Olha só, esse expoente aqui. E o número 3, de onde sai esse 3? É o número de proposições. 2 elevado ao cubo, porque eu tenho 3 proposições. 2 elevado ao quadrado, porque eu tenho 2. Então a minha fórmula, ela vai ser sempre 2 elevado a P. Por que P? P, o meu número de proposições. Legal? Como que isso costuma cair em prova? Ele vai te dar proposição composta. P ou Q, se então R. Tá? O que eu vou fazer? A primeira coisa que eu vou fazer quando eu me deparar com isso daqui, eu vou isolar elas. Como? Vou desenhar minha tabelinha? Não, na prova você não tem tempo, nem vai levar régua para isso. Você vai simplesmente fazer um tracinho aqui para baixo. Ó, isolou P, isolou Q, isolou R. Caramba, ficou meio confuso. Ficou? Não, ficou não. Vamos lá. Quantas proposições eu tenho aqui? Eu tenho a proposição P, eu tenho a proposição Q, eu tenho a proposição R. 3 proposições. Se eu tenho 3 proposições, quantos são o número de linhas? São 6, isso aí. 6 não, são 8. Não induz o erro não. São 8 linhas. 3 proposições, 8 linhas, como nós vimos lá. Então, se tem 8 linhas, eu vou montar a minha tabela verdade de acordo com o que nós montamos aqui. E observa o seguinte, com uma proposição, a metade da primeira coluna, a metade de cima é verdadeiro, a metade de baixo é falsa. Beleza, com 2 proposições, caramba, será que acontece a mesma coisa? Acontece. A metade de cima é verdadeiro, a metade de baixo é falso. Isso na primeira coluna. Caramba, e com 8, será que vai dar a mesma coisa? Pois é, também. A metade de cima é verdadeiro, a metade de baixo é falsa. Se tiver 36 linhas, a minha tabela, cara, é a mesma coisa. A metade de cima vai ser verdadeira, a metade de baixo vai ser falsa na primeira coluna. Então a gente monta aqui. Verdadeiro, 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 verdadeiro. 4. Falso, 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 falso. Gente, abre um parênteses aí e observa o seguinte, que é muito importante. Organização. Na matemática, se você não organizar teus cálculos, no raciocínio lógico, se você não organizar sua tabela, vai dar ruim. Então, organização sempre. Tá? Metade de cima, verdadeiro. Metade de baixo, falso. Foi? Proposição Q é a minha segunda coluna. Cara, minha segunda coluna vai ser a mesma coisa, só que eu vou dividir em 2 blocos. A metade de cima vai ser também dividida em 2. A metade de cima é verdadeiro e a metade de baixo é falso. E aqui, no segundo bloco, no bloco dos falsos? No bloco dos falsos, a mesma coisa. Os falsos de cima é verdadeiro e os falsos de baixo é falso.
É assim? É. Olha aqui, ó, a tabela que a gente montou. Ó, o bloco dos verdadeiros, aqui, ó. Os dois de cima é verdadeiros, os dois de baixo são falsos. Tá, e na última coluna? A última coluna, ela sempre será alternada, verdadeiro e falso. Então aqui eu tenho verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Verdadeiro, falso. Beleza? Agora olha só. Por onde eu começo? Eu tenho um conectivo OU, que é a nossa disjunção, e eu tenho se então, que é a nossa conjunção. Aí vem a ordem de precedência. Por onde eu começo? Lembra das expressões numéricas que a gente precisa obrigatoriamente começar pela multiplicação e divisão? Então, aqui é bem parecido, tá? Eu tenho aqui a ordem de força delas, começando do mais forte até o mais fraco. Bicondicional, o se somente se é o mais forte. Condicional, se não tiver bicondicional, o condicional é o mais forte. A disjunção exclusiva, que é o ou, é o terceiro mais forte. E o e ou, né, que é a conjunção e disjunção, elas não têm ordem de precedência entre as duas. Tanto faz, seria como a soma e a subtração. Tanto faz, posso começar por qualquer uma delas. E observa o seguinte, eu já vi cair isso em prova. Ela falou qual das proposições, abaixo ela listou várias proposições compostas, é uma condicional. Aí o aluno olha assim, cara, condicional é conectivo, condicional não é proposição. É, mas olha só, o conectivo mais forte dá nome à proposição composta. Então aqui eu tenho o conectivo ou e eu tenho o conectivo se então. Qual que é o mais forte? Isso aí. Conectivo da condicional. Se o condicional é mais forte, eu posso chamar isso aqui de condicional? Posso. Isso daqui é uma proposição composta condicional, é o nome dela. Entendeu? Então não dá mole nisso não. Por onde eu vou começar aqui? Pelo mais forte? Lógico que não. A ideia é a mesma de um videogame. Você nunca começa um jogo já matando o chefão principal. Você começa lá embaixo. Primeiro você tem que pular em cima da tartaruguinha, as balinhas de canhão, aí depois você chega lá em cima. Se tiver mais de 40, tu sabe qual foi o jogo que eu falei. Vamos lá, gente. Então eu vou começar pelo OU, né? No OU, se você assistiu às aulas lá do início, você viu que para que no conectivo OU seja verdade, eu preciso ter pelo menos uma verdade. Pelo menos um dos dois tem que ser verdade. Tenho verdade aqui? Tenho. Então é verdade. Tem verdade? Verdade. Tem verdade? Verdade. Tem verdade? Verdade. Ó, falso, verdade. Verdade. Falso, verdade. Verdade. Agora aqui, ó, falso, falso. Falso, falso, falso. Falso. Resolvi esse conectivo aqui, que é o conectivo OU. E agora? Agora eu vou resolver o se então. Essa coluna aqui, eu vou resolver com esta coluna aqui. Muita atenção, a ordem aqui é muito importante, tá? Daqui para lá, a gente vai ter um resultado. Se fizer de lá para cá, o resultado inverte. Por quê? Porque eu tenho aqui, ó, um conectivo se então. E no conectivo se então, para que seja falso, tem que aparecer o quê? A Vera Fischer. A primeira tem que ser verdadeira e a segunda tem que ser falsa. Então já de cara, quando tem o sim, então já vai procurando ela. Procura a Vera Fischer aqui, ó. Verdade, verdade? Não. Ah, ó, verdade e falso. Aqui é falso. Segundo. E verdade, verdade. Ó, verdade, verdade. Opa, não apareceu Vera Fischer, então é verdade. Ó, verdade é falso. Vera Fischer de novo, então é falso. 1, 2, 3, 4, aqui, ó. Deixa eu cortando aqui. Organização, gente. Ó, verdade, verdade, verdade. Verdade, falso. Opa, falso. Falso, verdade. Opa, aqui, ó. Primeiro é falso. Se primeiro é falso, aqui é verdade. Ó, primeiro é falso. Falso, falso. É verdade. Beleza. Então acabou. Essa proposição composta,
que leva o nome de condicional, porque condicional é o meu conectivo mais forte, eu tenho esta coluna aqui. Verdade, falso, enfim. Agora vamos defini-la. Isso daqui é o quê? É uma tautologia, é uma contingência ou uma contradição? Dá uma vontade imensa de falar que é contradição, porque pelo que a gente já estudou, contradição seria o quê? Tem um princípio da não contradição, que é onde uma proposição só pode admitir um valor lógico e não os dois. Aparece os dois. Dá aquela vontade de dizer com contradição, mas não é. Quando tudo é verdadeiro, se todos esses valores aqui fossem verdadeiros, seria uma tautologia. Contradição é quando tudo é falso. Se tudo isso aqui fosse falso, isso seria uma contradição. Tá? E contingência é a mescla. É quando eu tenho os dois valores. Verdadeiro, falso. Basta que eu tivesse um verdadeiro e o resto tudo falso, tá? Se eu tivesse tudo falso e um verdadeiro, ou tudo verdadeiro e um falso, tanto faz. É contingência. Porque para ser tautologia tem que ser tudo verdadeiro. Para ser contradição tem que ser tudo falso. Qualquer coisa diferente disso é contingência. Beleza? Questãozinha de prova. A proposição composta, cuja tabela verdade indica uma contradição, é... Bom, eu já destaquei aqui, ele quer uma contradição. Nós vimos aqui que contradição é quando tudo é falso. Então, vamos lá. Vamos começar pela letra E. Vou começar resolvendo aqui pela letra E, que ela é mais simples, não tem tanta negação, as outras têm um montão de negação, então vamos começar pelo mais tranquilo. Dá uma pausa no vídeo aí e tenta fazer igual a gente faz lá. Primeiro, antes de você pausar e começar a fazer, eu tenho que contar o número de proposições. Gente, olha só, aqui eu não tenho 3 proposições. Observa que o P está se repetindo. Então essa minha tabela aqui ela só tem 2 proposições. E minha tabela verdade com 2 proposições, nós vimos que ela só tem 4 linhas. E não 6, e não 8, como nós fizemos aqui. Tá? Pausa aí e tenta resolver isso daqui, igualzinho nós fizemos lá. Beleza, pausou, voltamos. Olha só, primeira coisa que eu vou fazer é o quê? Isolar as minhas proposições. Pela ordem de precedência, eu deveria começar pelo ou. Mas eu tenho aqui um parêntese. Se eu tenho esse parêntese, eu vou começar pelo parêntese. É igualzinho uma expressão numérica. Eu começo a resolver de dentro para fora. Pode aparecer colchete, pode aparecer chave, pode aparecer um monte de coisa, tá? Sempre de dentro para fora. E a relação é a mesma, tá? Primeiro parêntese, depois colchete, depois chave. Foi? Vamos lá. Se P, então Q ou P. Vamos lá. Primeira proposição. P, primeira linha, primeira coluna. Como é que é a primeira coluna? Metade de cima é verdadeira, metade de baixo é falso. Pronto. Metade de 4 é 2, então 2 verdadeiros e 2 falsos. O que? Segunda coluna. Na segunda coluna, e como eu só tenho 2 colunas nessa daqui, porque eu só tenho 2 proposições, vai ser alternado. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. No conectivo se, então, se aparecer a Vera Fischer, é falso. Então aqui eu tenho ó, verdadeiro, falso. Ó, apareceu Vera Fischer, VF, falso. Falso, verdadeiro é verdadeiro, falso, falso é verdadeiro. Resolvi o meu parêntese. E agora? Agora eu vou resolver o meu conectivo ou. Qual é a proposição aqui? É P. Não é o mesmo P daqui? Essa coluna aqui eu vou transportar para cá. VV, F, F. E vou resolver esses dois aqui, ó. No conectivo ou, basta que eu tenha uma verdade para que tudo seja verdade. Então eu tenho aqui, ó, verdadeiro
e falso. Verdadeiro e verdadeiro aqui, ó. Verdadeiro, falso, verdadeiro, ó. Verdadeiro, verdadeiro aqui, falso. Verdadeiro, verdadeiro e falso. Verdadeiro. Eita, olha só o que apareceu aqui. Todas elas são verdadeiras. Se tudo é verdadeiro, se tudo é verdade, eu estou diante de uma tautologia. É uma tautologia que eu estou procurando? Não, eu estou procurando uma contradição. Então não é a letra E. Mesma coisa, gente, vamos para a letra C. É quase igual, só apareceu uma negação aqui. Dá uma pausa. Primeiro, ó, tá dentro do parênteses, vou fazer primeiro a negação. Tá. Vamos lá, pausa aí e tenta fazer. Vamos lá. Pausou, tentou resolver. Vamos ver se você acertou. Primeira coisa que eu vou fazer, isolar as proposições. Foi. Proposição P, proposição Q, P de novo, igual estava aqui, só mudou os conectivos. Dentro do parênteses eu tenho o ou e tem uma negação aqui. O P é minha primeira coluna. Primeira coluna, metade de cima é verdadeiro, metade de baixo é falso. Segunda coluna, alternado, né? Porque é a última. Então aqui é VF, VF. É a última, né? Não, professor, tem uma outra coluna lá atrás. Não, tem não. Aqui, ó, a nossa tabela é essa aqui. P e Q. Eu só tenho duas colunas, onde o Q é a minha segunda coluna, segunda e última. Então é alternadinho aqui, ó. VF, VF. Tem o P aqui de novo, só transferir esse daqui para lá. V, V, F, F. Tá, mas olha só, aqui não é P, aqui é não P. Então vamos começar por aqui. Vamos começar pela negação de P. Como é que eu nego P? Professor, tá bom, a gente nega da seguinte forma. Como é que faz a negação de uma proposição? Não é, lembra da aula? É a inversão do valor lógico. Então, para eu negar uma proposição, eu tenho que inverter o valor lógico. Se ela é falsa, passa a ser verdadeira. Se ela é verdadeira, passa a ser falsa. Então, isso aqui vai ficar invertido. Ó, F, F, V, V. Pô, começa pela proposição? Sim. Começa pela negação? Sim, começa pela negação. Aqui, ó. Vou resolver essa negação aqui. Não é não P? Começa pela negação. Não P ou Q. Vou resolver esses dois. Vou botar aqui, ó, embaixo do conectivo. No conectivo ou, basta que tenha uma verdade para que seja verdade. Aqui eu tenho verdade, aqui não tem verdade, então é falso. Aqui eu tenho verdade, aqui eu tenho verdade. Tá? E agora? Agora eu vou fazer lá fora, que é esse daqui. Resolver esse aqui com esse aqui. No conectivo ou, de novo, é verdade quando eu tenho uma verdade. Então aqui, ó, é verdade, tenho verdade, verdade, tem verdade, ó, tem verdade. Eita, mais uma tautologia? É, mais uma tautologia. Na letra D, vamos de novo, a mesma coisinha. Isola tudo, tá? Isolei o P, isolei... Esquisito aqui, vamos lá. Isolei o P, isolei o Q, e aqui eu tenho o P de novo. Meu P, gente, já tá no sangue, né? Primeira coluna, metade de cima verdadeiro, metade de baixo falso. Segunda coluna, só tenho duas, alternado, VF, VF. Ó, P de novo. Transfere o P daqui para lá. V, F, F. Começar por onde? De dentro para fora. Não tem um parênteses aqui? Começo pelo parênteses. Opa, tem uma negação dentro do parênteses. Então, primeiro a negação. A negação de P, eu vou inverter os valores lógicos. Então, F, F, V, V. Tenho que fazer assim? Não posso fazer direto aqui a negação aqui, não. Então, se você já tiver prática o suficiente, pode.
Você vai ganhar um tempinho na prova. Agora, poxa, se não tem, não está seguro, é tão pouquinho tempo que você vai gastar, você vai evitar de errar uma questão. Então faz o passo a passo que é melhor. Se então, o se então é uma condicional, a gente viu que é o mais forte, não seria por ele que eu deveria começar, mas tem parênteses, não está dentro do parênteses? Vou começar pelo parênteses. Tem que aparecer a Vera Fischer, para aparecer o falso aqui. Ó, falso verdadeiro é verdadeiro, falso falso é verdadeiro, verdadeiro verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falso. Ah, opa, apareceu, ó, Vera Fischer aqui é falso. Agora eu vou resolver esse daqui com esse. No conectivo ou, basta uma verdade para que seja verdade. Tem verdade aqui, ó, verdade, verdade, falso, falso, falso. Apareceu aqui a minha contradição, que é o que eu estou procurando? Não apareceu, isso daqui é uma contingência. Eu quero uma contradição. Então, a letra B. Agora que você já está craque, você vai fazer a B sozinho. Beleza. Pausou o vídeo, fez a questão. Não fez ainda, então faz. Vamos lá, vamos começar. Isolei aqui, ó. Isolei as proposições. Ó, vai ter aqui uma negação. Então, eu já vou isolar ela aqui também. Fazer aqui as linhazinhas. Foi. Primeira proposição, P. Ó, de novo, eu só tenho 3. Olha só, isso aqui é interessante a gente prestar atenção nisso. Eu nem falei disso aqui nas de baixo. Eu tenho três proposições aparentes aqui. Eu tenho P, Q e tenho não P. O não P, gente, ele não gera uma nova proposição. Tá? Para fins de contar o número de linhas, não P continua sendo P. Então, do mesmo jeito que ele repetiu o P aqui sem estar negado, ele repetiu o P negado aqui em cima, continua P. A minha tabela aqui continua tendo 2 proposições, por conseguinte, 4 linhas. Tá? Por isso que aqui eu fiz com 4 linhas, e aqui também eu fiz com 4 linhas, e não com 6. Cuidado, isso confunde muita gente. O pessoal costuma tropeçar nisso aqui, achar que negação de uma proposição vai gerar uma nova proposição e altera o número de linhas. Não altera. Tá? P, primeira coluna, metade de cima verdadeiro, metade de baixo falso. Q, segunda coluna, verdadeiro, falso, falso. Ó, eu já vou direto aqui, né? Não vou nem transferir o P para lá, não. Não P, é só negar isso aqui. Vou negar aqui. Aqui não é VV, então o que vai ser? FF, V, V. Já isso aqui tudo aqui. Foi. Primeiro que está dentro do parênteses. P ou Q. No P ou Q, para que seja verdade, basta uma verdade. Então, aqui, ó, verdade. Tem a verdade aqui, verdade. E o último é falso. Realçando aqui. Ó. E agora? Fazer isso daqui com lá? Não. Olha a negação aqui, ó. Não negou o parênteses? Então, vou começar pela negação disso aqui. O que é verdadeiro vira falso. E o que é falso vira verdadeiro. Agora sim, isso aqui eu vou resolver com aquilo lá. No conectivo se, então, para que seja falso, eu preciso que apareça a Vera Fischer. O primeiro tem que ser verdadeiro. Ó, primeiro verdadeiro, só lá embaixo. Então o último tinha que ser falso para parecer falso. É verdadeiro. Então tudo aqui é verdade. Eu estou diante, de novo, de uma tautologia. Agora, como você já é um aluno, sabe, experiente, de prova, malandro, observa a semelhança das 2 proposições compostas. Elas são bem parecidas. Observa só isso aqui, ó, que está entre parênteses. É exatamente essa. Então, ele tacou só a negação aqui fora. Isso daqui é a negação dessa proposição aqui. Aqui não é uma tautologia? A negação da tautologia é uma falsologia.
Não, uma contradição. A falsologia não existe não, vem com essa história pra cá não. Aqui, ó, negou o quê? Todos os valores lógicos. Não é tudo verdade? Então aqui passa a ser tudo falso. Opa, se é tudo falso, eu achei a minha contradição. Minha resposta, letra A. Ah, professor, por isso que tu começou pela letra E, né? Não, porque a letra E é mais simples mesmo. Foi por isso não. Mas a nossa resposta é aqui, ó. Letra A. Então, gente, a nossa aula de hoje termina por aqui. Tá? Falamos de número de linhas de uma tabela verdade, o que é uma contradição, contingência, o que é uma tautologia, ordem de precedência dos conectivos, qual que é o mais forte, qual que é o mais fraco. A gente começa pelo mais fraco, resolvemos questões, então você pode ver que a aula de hoje está assim, ó, de conhecimento. Conhecimentos que não são difíceis. Tá? Você assistir a aula e entender isso daqui, cara, é fácil. Eu tenho certeza que você entendeu. A questão é, na hora da prova você vai lembrar? Então, para que você lembre, exercício. Pratique e pratique e pratique. Não tem como estudar para concurso público só com teoria, tá, gente? Então, procure exercício e fique ligado, porque em breve teremos um aulão aí só de exercício no canal. Se não é inscrito, se inscreva. Beijo para vocês e bons estudos.